Bendito seja o nome do Senhor. É um prazer para mim poder nessa hora participar desse culto de adoração com vocês aí na igreja. Sabe que essa história de Zaqueu, por mais que a gente já tenha ouvido muitas vezes, ela é sempre interessante. A gente sempre aprende alguma coisa com a história desse baixinho aí que andou pisando na bola, andou sendo muito desonesto, fazendo besteira, mas depois que se encontrou com o Senhor Jesus Cristo, teve sua vida completamente transformada. Você conhece a história e certamente já ouviu a respeito agora há pouco. Jesus estava entrando na cidade de Zaqueu, na cidade de Jericó, e diz a Bíblia, ele estava atravessando a cidade. Está registrado aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 19. E Zaqueu, chefe dos publicanos, publicanos eram os cobradores de impostos, gente que, sendo judeu, trabalhava para o Império Romano, império dominante, império opressor. Os judeus geralmente viam os cobradores de impostos com olhos muito ruins. Os cobradores de impostos eram considerados traidores da nação, porque além de trabalharem para os romanos, eles também geralmente tinham a fama de serem desonestos porque cobravam mais impostos, valores mais altos do que deviam cobrar. De modo que os publicanos eram detestados, Zaqueu era detestado, até porque ele era o chefe dos publicanos. E, conforme diz o texto bíblico, ele era rico, muito rico, uma riqueza alcançada por meios ilícitos. Mas o fato é que quanto mais Zaqueu enriquecia financeiramente, mais ele se sentia espiritualmente empobrecido. Assim é a vida, ninguém se iluda. As coisas materiais, é claro, elas têm o seu valor, mas elas não tomam, elas não ocupam o valor de Deus em nossa vida. Ainda mais, é claro, quando as coisas são obtidas de forma ilícita, de maneira ilegal. Zaqueu tinha muito, poderíamos dizer até que tinha tudo aos olhos humanos, mas em realidade não tinha nada, porque lhe faltava paz na consciência, lhe faltava a presença de Deus na vida. Zaqueu sabia que era um homem desonesto. Zaqueu sabia, por conhecer as Escrituras, que ele estava indo de encontro à vontade de Deus. Por isso, Zaqueu não era um homem feliz e realizado. Mas ele já havia ouvido falar sobre Jesus. A fama de Jesus se espalhava por todas as partes. E todos diziam a mesma coisa, que Jesus tinha uma palavra de vida, de esperança. Jesus tinha uma palavra que iluminava o caminho daqueles que estavam nas trevas. Uma palavra que dava vida aos que estavam abatidos e desanimados, de modo que Zaqueu tinha muita esperança de um dia ver e ouvir Jesus, e chegou então a sua oportunidade. Ele soube que Jesus estava na sua cidade, estava passando por Jericó, e a Bíblia diz, você conhece a história, Zaqueu correu para vê-lo, mas quando chegou lá viu uma multidão, todos estavam ali junto de Jesus, ele não conseguiu se aproximar. Além do mais, por ser pequenininho, por ser baixinho, já estava aí com mais desvantagem, de modo que ele estava ansioso, ele queria ver, ele queria ouvir Jesus. Mas como fazer isso? Como ver o Mestre? Como ouvir o Mestre se a multidão estava lá? Então Zaqueu toma uma decisão inusitada, ele sobe numa árvore alta, é assim a história, não é? E ele fica lá pendurado num galho de árvore, talvez meio escondidinho entre as folhas, e de repente a multidão vem andando, Jesus está no centro, e Zaqueu se encanta quando vê de longe Jesus. Começa a ouvir as palavras do Mestre, o seu coração está transbordando de alegria, mas quando Zaqueu menos espera, Jesus para debaixo da árvore, olha para cima e diz assim, Zaqueu, você sabia que o nome Zaqueu significa puro? Olha que coisa, que contrassenso. Logo Zaqueu, ser puro, sendo que vivia uma vida tão impura, tão desonesta. Mas o fato é que Jesus parou debaixo da árvore, olhou para cima e disse, Zaqueu, e nessa hora eu imagino que muitas pessoas ali que estavam em torno de Jesus pensaram assim, olha como Jesus é sábio. Jesus descobriu que o baixinho está em cima e, claro, eles ficaram na expectativa do que Jesus falaria. E na sequência Jesus diz assim, desce depressa. Nessa hora o povo esfrega as mãos e diz, oba, Jesus já mandou o baixinho descer. Ora, se mandou descer, certamente agora vai dar um sabão nele. Vai dizer, olha, seu baixinho ladrão, o que você está fazendo aí? Saia daqui.
Eu não quero falar para pessoas como você. As pessoas estavam nessa expectativa. No entanto, a atitude de Jesus foi completamente diferente. A Bíblia diz que Jesus disse assim: Zaqueu, me convém hoje pousar na sua casa. Eu quero hoje ficar na sua casa, eu quero ir para a sua casa, eu quero me hospedar com você. E nessa hora o povo murmurou. Nessa hora o povo ficou desesperado e reclamou e disse: mas como? Jesus quer ir para a casa de Zaqueu, Jesus quer se hospedar com esse pecador. E qual foi a atitude de Jesus diante da disposição do mestre de ir para a casa dele? Zaqueu, diz a Bíblia, desceu a toda pressa e recebeu Jesus com alegria. Lá está o mestre na casa de Zaqueu. Mas acredite, ainda que Zaqueu quisesse apenas ver Jesus e ouvi-lo, Jesus queria mais que isso. Jesus queria encontrar-se com Zaqueu. Jesus queria ir à casa de Zaqueu. E assim aconteceu. Eu fico imaginando Jesus ali na casa, com seus discípulos, com a família de Zaqueu, falando a respeito do reino de Deus, falando a respeito dos planos de Deus para a humanidade. E todos estão felizes, todos estão comendo, estão se alegrando, estão conversando. As palavras de Jesus vão caindo ao coração de Zaqueu, alimentando sua alma, fortalecendo sua esperança. Porém, o mais fascinante, eu penso, dessa história é a atitude de Zaqueu antes de Jesus sair de sua casa. E eu vou ler o texto, ainda que eu sei que você o conheça, Lucas capítulo 19, verso 8. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Que coisa tremenda! Aquele homem desonesto e ganancioso agora se aproxima de Jesus e diz assim: Senhor, a todas as pessoas a quem eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. Havia uma lei em Israel, e por sinal, no que diz respeito à questão da restituição, era a mais rígida de todas, que dizia exatamente isso, uma restituição de 4 vezes mais. Zaqueu disse: Senhor, eu vou cumprir a lei mais rigorosa, eu vou restituir as pessoas a quem eu defraudei 4 vezes mais. Porém, Zaqueu foi além, e ele disse assim: olha, Senhor, e eu vou pegar os meus bens, e a metade dos meus bens eu vou entregar para os pobres, eu vou dar para os pobres. Ou não havia uma lei nesse sentido, mas a questão é que Zaqueu, tão impressionado pela bondade do mestre, pela santidade do mestre, por seu carinho, por seu respeito, por sua consideração para com ele, tão encantado com tudo isso, Zaqueu não se dispõe apenas a cumprir a lei, a letra da lei. Zaqueu mostra que entendeu o espírito da lei, e ele diz: eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Oh, Deus seja louvado! Jesus não entrou apenas na casa de Zaqueu, Jesus entrou no coração, Jesus entrou na vida de Zaqueu. Quando Jesus entra, então a desonestidade, a falsidade saem e entram a honestidade e a fidelidade. Quando Jesus entra, saem a ganância, o egoísmo e entram a generosidade, o altruísmo, a liberalidade. Louvado seja o Senhor! É dele que você e eu precisamos. Quanto mais nós nos encontrarmos com o nosso Senhor, então mais nós seremos transformados à semelhança do caráter do Senhor. E você percebe a alegria de Jesus, tendo Zaqueu feito essa confissão e ao mesmo tempo essa declaração. Jesus diz assim: hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, pois o Filho de Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa. Não haverá salvação, mas hoje já houve salvação. Zaqueu não estaria salvo porque disse que iria dar os seus bens para os pobres, ou porque iria restituir aqueles a quem ele defraudou. Zaqueu estava salvo porque ele abriu a vida e o coração para Cristo. Veja, agir com honestidade e ser generoso já eram consequências de estar salvo, de ter recebido Cristo na sua vida, de estar imerso na graça do Senhor. Eu creio, e eu penso que você também crê, quando a gente verdadeiramente abre a vida para Cristo e passamos a estar em comunhão com o Senhor, quando Jesus entra em nossa casa e mais que isso, em nossa vida, então é o Senhor quem, por sua bendita graça, nos transforma.
e nós nos tornamos pessoas honestas e generosas. Eu quero estar com você no sentido de que busque mais comunhão com o Senhor, para que o senhorio de Cristo seja real na sua vida e você seja honesto em todos os sentidos, inclusive no que diz respeito à devolução dos santos dízimos que pertencem ao Senhor. E eu quero estar mais com você também no sentido de que permaneça em comunhão com Cristo, para que além de honesto, você também seja generoso, seja liberal, seja altruísta, e assim você possa ser um ofertante fiel ao Senhor. Deus abençoe sua vida. Vamos orar juntos. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, por tua palavra, que nos alimenta e nos orienta. E eu te peço, Pai, abençoa a tua igreja, todos que nessa hora estão em oração, para que tu nos faças verdadeiramente honestos e generosos. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém.